Olá, pessoas! Então, quanto tempo eu não venho aqui no canal? Hoje eu vou falar sobre o Templo de Afrodite. É uma variação do método de tiragem Templo de Afrodite, tá? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Acho que vai ser um vídeo interessante. Vocês pediram nos comentários e eu vou falar sobre isso, tá? Então, me apresentando aqui, meu nome é Aldrin. Nesse canal a gente fala um pouquinho sobre baralho cigano. Também é para falar sobre Umbanda, né? Tem poucos vídeos relacionados a Umbanda, mas semana que vem eu prometo que eu adentro mais no assunto da Umbanda. Quero comemorar com vocês, não sei se vocês notaram, se viram, se não viram. Acabamos de atingir 10 mil inscritos no canal. Quero agradecer muito a vocês, foram muitos anos aqui, né? De desenvolvimento de conteúdo, de conversa. Compartilhamos muitos confetos, né? Como eu chamo, muito conhecimento com afeto. Vocês são muito queridos, muito fofos aqui comigo. Me motivam, me incentivam todos os dias. Sei que estou devendo esse semestre. Já havia conversado com vocês, né? Que eu estou aí concluindo a fase do meu mestrado. Consegui agora, na sexta-feira passada, consegui qualificar o meu mestrado. Foi aprovado. Vim dividir isso com vocês. E agora eu tenho 3 meses para ajustar tudo que foi solicitado pela banca, enfim, para depois defender. Eu tenho 3 meses para fazer isso. Então, a minha dedicação ao canal vai ficar um pouquinho menor nesse primeiro semestre, no semestre que vem. Aí eu venho com tudo, vou trazer mais conteúdos, aí fiquem tranquilos com relação a isso. Vou repor, né, esses vídeos que acabaram ficando aí para trás, tá bem? Bom, então vamos a um método variante do Templo de Afrodite. Esse método eu aprendi, vou dar os créditos aqui, é Francia Alves o nome da pessoa, ela tem um canal que é maravilhoso aqui no YouTube, recomendo, vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos, tá? Na descrição desse vídeo. Antigamente era chamado Estrela Mística Cigana. Se vocês colocarem esse nome ou Francia Alves, vocês vão achar o canal dela, é maravilhoso, ela faz leituras hoje em dia, tá? É um canal voltado a leituras. Mas as leituras dela são riquíssimas, a gente consegue aprender muito com a forma que ela lê, tá? E esse é um método que ela aprendeu lá nos vídeos mais antigos dela, ela fez bastante esse método aqui. E eu conseguia utilizar e até hoje, quem faz, pede para repetir, gosta bastante, tá? Então, vou dividir aqui com vocês, lembrando que esse método também tá no e-book, tá? Aqui, né? Eu sempre me esqueço que é um canal que sempre tem gente nova chegando e eu acabo me esquecendo. Mas tem um e-book, tá? Vou deixar aqui também o link para acessar o e-book. Ele tem 2 volumes, tá? No primeiro eu falo sobre o significado das cartas do baralho cigano, dicas para quem quer trabalhar profissionalmente, limpeza, consagração de baralho. Fala um pouquinho sobre a profissão em si, né? Algumas dicas para quem quer trabalhar mesmo com baralho. No segundo volume eu falo sobre métodos de tiragem, são 5 métodos, incluindo a mesa real, e esse aqui também, tá? Então, espero que vocês gostem, é um e-book bem acessível, é R$29,90, tá? Então, fiquem ligadinhos, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E, continuando a propaganda, tá? Quem quiser se inscrever aqui como membro do canal, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho, tá? Virar membro. Hoje acabei de postar um vídeo lá também, bem interessante, bem legal, já tem outros vídeos no canal. A partir do momento que tu te inscreve lá como membro, tu tem acesso aos outros conteúdos que já estão lá, tá? Então, fiquem à vontade quem quiser ser membro do canal, tá bom? Esse método, ele tem casas pré-definidas. É como temos o método Peladam, por exemplo, que tem aquelas casas pré-definidas, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também nós temos algumas estruturas que a gente tem que seguir, tá? Por exemplo, essa primeira aqui, eu vou ter a carta da mulher e a carta do homem. Quem tem 2 baralhos e se trata de um relacionamento homoafetivo, pode colocar 2 mulheres, 2 homens, como o consulente de vocês quiser, como preferir, tá? Se tiverem a possibilidade de dar de fazer esse, para mim aqui é quase obrigação, né? Mas tem gente que só tem um baralho, enfim, então não tem problema. Mas se tu tem mais de um baralho, tu pode colocar 2 mulheres de baralhos diferentes sem problema nenhum, tá? E pode retirar a carta, pelo menos uma carta aí do homem do baralho, tá? E vice-versa. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, aqui nesta linha, tudo que tiver nessa linha será com relação à mulher e que tiver nessa linha com relação ao homem.
nós temos aqui dividido por coluna. A primeira coluna são os consulentes, né? Segunda coluna, aqui eu já embaralhei, tá? Só para não dizer que as cartas estão marcadas, né? Enfim, por algum motivo. Então, aqui é o plano mental, tá? Tudo aquilo que se passa na cabeça deles, o que eles pensam sobre o outro, sobre o relacionamento, tá? Aqui é o plano dos sentimentos, tá? Aqui, para começar, se vocês quiserem, pode colocar aqui em cima, plano mental, plano dos sentimentos. O que cada um sente pelo outro, tá? Aqui é o plano sexual, o terceiro aqui, ó, plano sexual. O que acontece, como eles se sentem com relação a isso nesse relacionamento, tá? Aqui, o plano das intenções, um dos mais importantes, por quê? Às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra, mas na hora de fazer, a gente tem a intenção de fazer outra coisa diferente, né? Então, é um plano extremamente importante. E aqui no final nós temos um resumo, um resumo dessa relação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Plano mental, que se passa na mente deles, tá? Na mente dela. Aqui a gente não falou, mas digamos que eles sejam casados, tá? Isso é importante. Sempre vai ser importante saber se a gente está falando de um relacionamento em que existe, que as pessoas estão se relacionando, ou se estão distantes, se separaram, se nunca se conhecem, nunca tiveram contato nenhum, se apenas se conhecem de vista, tudo isso faz diferença, tá? Nesse caso aqui, digamos que sejam casados, tá? Então, aqui, com relação à mulher, o que ela pensa disso aqui? Bom, ela pensa tem algo novo, tem um pensamento novo com relação ao relacionamento. Talvez queira mudar alguma coisa, trazer alguma novidade para esse relacionamento. Está pensando em trazer algo novo, uma nova jornada nesse relacionamento, algo diferente, tá? Um novo começo. Ou essa mulher, ela quer recomeçar esse relacionamento, recomeçar alguma coisa, tá? Aqui na carta do homem, enquanto pensamento, ele pensa que está apaixonado, tá? Aqui a gente está falando de pensamento, a carta da lua fala de paixão. Aqui, com relação a sentimento, plano sentimental. O que essa mulher sente por ele? A carta das estrelas fala muito de ilusão, de desejo, tá? Ela sente desejo, ela sente também aqui que é um sonho se realizado, que é uma pessoa... Aqui, para mim, com relação a sentimentos, é o ideal. Ela sente que está num relacionamento que ela idealizou, tá bem? Que ela sonhou em ter, tá? Na parte dele, a gente vê que os sentimentos dele mudaram, tá? Houve uma mudança de sentimentos, já não é mais o mesmo sentimento de antes, do início do relacionamento, tá? Houve uma mudança, uma transformação no sentimento, tá bem? Então, se ela sentia, por exemplo, que ele amava, talvez isso esteja mudando ou tenha mudado, tá? Ou então, ele não gosta tanto, né? Iniciou um relacionamento aí só porque gostava e hoje é apaixonado. Bom, a consulente vai saber nos dizer, né? Ou o próprio consulente, né? Com relação ao plano sexual, tá? Carta da mulher fala de aliança, fala dos dois estarem ligados de alguma forma. Então, para ela, eu vejo que o plano sexual está tendo uma conexão. Eles estão tendo uma boa conexão sexual. Isso para ela. Quando a gente vem para ele, a gente vê um homem aqui, ó, que gosta de dominar espaços e pessoas. Então, ele gosta de ser o dominador quando tu fala em relação a sexo, tá? Ele gosta de uma relação mais dominadora, tá bem? Isso aqui é uma informação importante para ela, importante para ele, né? Também. Aqui, com relação à intenção, com relação ao plano das intenções, vem uma carta que tem tudo a ver com esse cavaleiro aqui, ó, tá? Carta da criança fala de a intenção de algo novo, tá? Aí a gente vai ter que conversar. Porque aqui pode ser um novo relacionamento, a intenção dela é
começar, ela tá pensando numa outra pessoa, num novo relacionamento, e aqui ela pode estar com a intenção de ter um outro relacionamento. Só que assim, ó, quando a gente olha para os sentimentos, a gente vê que ela acha que ela está num relacionamento ideal. Aí agora, assim, olhando para isso, tá? A carta das estrelas, a gente tem duas situações, né? A gente tem ali o lado da perfeição, da idealização, de um relacionamento perfeito, que tá ideal, do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre pensei, mas também pode estar falando de desilusão, tá? Ao mesmo tempo que eu crio uma expectativa com o relacionamento, eu também crio, quando eu não tenho da outra pessoa aquilo que eu estou idealizando, aquilo que eu idealizei, bom, meu relacionamento, eu tenho uma decepção, eu tenho uma desilusão, tá? Então, talvez essa mulher não esteja aí sentindo que o sonho né, que a relação está perfeita. Não, talvez ela esteja se sentindo desiludida com esse relacionamento. Olha só, né? Reviravoltas. Por que eu digo isso, tá? Porque a carta da criança aqui, por mais que essas duas cartas possam estar falando de recomeços, e podem, tá? A gente precisa tentar esclarecer isso com a nossa consulente, tá? Com ela ou com ele, se ele for o consulente. Existe essa possibilidade, tu sente isso, que isso está acontecendo, mas tem que ter muito cuidado. Se a gente tá falando com essa mulher, é tranquilo conversar com ela sobre isso, né? Perguntar, olha, existe uma outra pessoa nos teus pensamentos? Tu pensa em outra pessoa, em ter um outro relacionamento? Ela vai dizer sim ou não. Se ela disser que não, de forma nenhuma, não penso em outra pessoa, que ela tá falando de novidade no relacionamento, que é aquela primeira leitura que a gente fez, tá? Se essa mulher disser que não tem ninguém nos pensamentos dela, se ela não tem a intenção de começar uma nova relação, então aqui a gente tá falando de renovar, de recomeçar alguma coisa nessa relação, nesse relacionamento, tá? Talvez a intenção seja recomeço e não início de um novo, tá? Vamos ficar com essas duas possibilidades. Lembrando que aqui a gente tá abrindo todas as possibilidades. Na hora de uma leitura real, a gente vai ter uma situação real para analisar. Então, aqui pode ser começos ou recomeços, tá? Na parte dele, aqui já virei. Carta dos livros. Carta dos livros fala de segredo. Ou seja, quais as intenções? Ele tem a intenção de manter algo guardado, algo escondido aqui, tá? Então, este homem me parece ter algo escondido. Uma intenção escondida, guardada. Se ele tem, por exemplo, a intenção de terminar o relacionamento, está guardada. A intenção dele está escondida. Ele não vai expor isso. Ele não vai mostrar que está querendo terminar o relacionamento, por exemplo. Ou se ele está querendo recomeçar esse relacionamento, tentar de novo, ele não vai expor isso, ele vai deixar fechado, guardado as intenções dele. São um segredo as intenções deste homem, tá? Vamos dar uma olhadinha no resumo para ver se melhora a situação. Olha só, nesse contexto aqui, tá? De um relacionamento que a gente vê uma mulher que talvez queira recomeçar esse relacionamento, melhorar alguma coisa nesse relacionamento, a gente vê isso de uma forma intensa. Ela querendo intensamente mudar alguma coisa, porque ela está desiludida, então ela quer fazer alguma coisa para que esse relacionamento reviva, renasça, tá? E isso com muita intensidade, com a intensidade do sol. Este homem aqui, a gente vê que ele pensa que ainda está apaixonado, mas houveram mudanças de sentimentos, tá? Talvez ele não esteja mais tão apaixonado quanto antes, tá bem? Existe aqui o desejo sexual, mas muito mais no sentido de dominar, de gostar de dominar na relação do que outra coisa, tá? E aqui a gente vê uma intenção escondida, guardada, que ele não deixa claro. E isso tudo tão intenso quanto a parte dela, tá? Ou seja, me parece que aqui não tá. Essa mulher se ela quer realmente tentar recomeçar, ela vai precisar agir de forma intensa, porque ele tá aqui, ó, tá com algumas intenções que ela não tá sabendo, tá? Ele guarda os sentimentos dele, ele esconde nesse caixão os sentimentos dele, tá? Porque mudou, se transformou ao longo do tempo, mas estão guardados, escondidos. Quem sabe, a partir dessa leitura, essa mulher consiga reverter alguma coisa,
tá? Uma conversa, uma atitude diferenciada, tomar as rédeas da relação, tá? Aqui, ó, tomar alguma atitude para tentar reverter, tentar abrir esse caixão, para tentar transformar, mudar de novo, ou simplesmente abrir, sair daqui e tentar descobrir aqui quais as intenções dele. A partir do momento que ela souber das intenções, ela vai conseguir agir sobre, se ela quiser. Mas digamos que essa mulher tenha a intenção de ter uma nova relação, uma outra pessoa na cabeça, bom, aí aqui nós temos intensamente uma relação que tende ao fim, ao término, né? Aqui nós não sabemos qual é a intenção dele, mas se a dela é realmente ter uma nova relação, isso está intensificado pela carta do Sol, tá? Ela está intensamente querendo uma nova relação, intensamente querendo começar algo novo, tá bem? Se sentindo intensamente desiludida, tá? Mas aqui na parte sexual para ela está tudo favorável a princípio, tá bem? Mais ou menos assim. Claro que vai fazer diferença quando a gente tiver a energia de uma pessoa na nossa frente, que a gente vai poder entender o que acontece de fato para melhorar esse conselho aqui, tá? Então vamos fazer mais uma leitura. Vou tentar fazer 3, tá? 3 diferentes. Agora digamos que eu não gosto muito de fazer quando é uma relação que ainda não aconteceu de fato, porque nós temos ali um plano sexual. Se as duas pessoas não se encontraram ainda, por mais que tenham cartas que possam me falar sobre vontade, tem desejo, tem vontade de estar perto, gosta, não gosta, gosta de dominar, não gosta de dominar, mas é um pouco mais complicada de fazer essa leitura, tá? Então eu prefiro fazer para quando já tem um relacionamento ou já teve algum relacionamento, tá bem? Então, digamos que agora a gente tem aqui uma relação em que os dois já não estão mais juntos, tá? Estão separados. Ela quer saber, de repente, o que está acontecendo com ele, se existe a possibilidade de retomar a relação, tá bem? Então, vamos lá. Plano mental. Sempre fala, conversa com o baralho de vocês, pede para eles responderem o que vocês querem. Quero que me dê o plano mental. Plano sentimental, como é que está a vida sexual dessas duas pessoas, aqui quais são as intenções dessas pessoas, me dá o resumo dessa situação, dessa relação. Falem, conversem com o baralho, tá? Então vamos lá, plano mental, lembrando que aqui eles estão separados no momento. Enquanto o pensamento da parte dela, a gente vê ali, ó, o pensamento está no sentido de, bom, há um problema, existe um problema. Estarem separados é um problema, tá? O distanciamento, ela está pensando muito no distanciamento, no afastamento, no esfriamento dessa relação. Ele está pensando em, vamos dizer assim, em mudanças, tá? A carta do navio, ela fala de mudanças de rumos, mudanças de águas, né? Então, se hoje eles estão separados, o navio me traz a possibilidade de uma mudança com relação a isso, dele estar pensando em mudar essa situação. Então, talvez ele pense em retomar o relacionamento, tá? Ela, me parece que o pensamento dela é no sentido de se manter distante, se manter afastado, tá bem? Vamos lá, da parte sentimental, tá? Parte dela, carta do trevo. O que ela sente por esse homem é algo único, tá? É raro, ela não sentiu antes por outras pessoas. É um sentimento diferenciado e único, tá bem? Aqui a gente não tem mais o que falar, a gente não pode falar que ela ama, que ela não gosta, que ela é apaixonada. Aqui a gente fala o que a essência da carta nos diz, tá? A carta do trevo mostra algo raro nos nossos caminhos, algo único, algo diferenciado que ela não costuma sentir por qualquer um, tá? Da parte deste homem, a carta dos jardins já me fala aqui, ó, que ele tem um sentimento, uma vontade aí de estar namorando, um sentimento de estar próximo, de se encontrar. Porque a carta dos jardins é uma carta que fala de encontros.
quando a gente fala de relacionamento, tá? Encontros. Então, ele sente vontade de se reencontrarem, tá bem? Vamos lá. Plano sexual. Aqui. Da parte dela, tá? Fala de desejo sexual. Ela sente bastante atração sexual por ele. Da parte dele, é uma pessoa aberta a qualquer coisa, é a solução para os problemas. Então, para ele aqui, eu vejo no plano sexual, me parece que eles tinham uma boa conexão, uma boa relação, tá? Então, ele está aberto para possíveis encontros sexuais, por exemplo, tá bem? E ela realmente sente bastante atração sexual por ele, tá? Não vou dizer bastante, mas sente, tá bom? E aqui, se a gente tá na frente da nossa consulente, a gente pode tirar essa dúvida com ela ou com ele, tá? Claro, se a gente tá na frente do nosso consulente, do homem, ele não tem como afirmar as coisas que acontecem com ela. Ele pode confirmar para nós aqui o que saiu na linha dele. Se a nossa consulente é a mulher, a gente pode perguntar tudo sobre ela. Ela pode nos dizer se faz sentido ou não. Com relação a ele, ela não tem muito como afirmar as coisas, tá? Então, vamos lá. Enquanto intenção, carta das nuvens, dúvida, incerteza. Ela não sabe. Nuvens mostra para mim incerteza. A pessoa tá tudo encoberto, não tem nada claro, nada nítido. Enfim, muita... como é que fala? As nuvens estão encobrindo as reais intenções dela. Ela não sabe o que fazer. O que ela vai fazer, quais são as intenções dela, ela não sabe mesmo, tá? Por exemplo, se ela quer retomar, se ela não quer. A gente vê aqui, ó, uma abundância aqui com relação à intenção de ter outras pessoas, tá? Aí a gente vai ver com quem a gente tá falando. Se a gente tá falando com esse homem, a gente pode perguntar para ele, olha, tem essa intenção de ter outras relações também, além, né, está pensando em retomar, mas a intenção de fato é seguir tendo outras relações? Tá? Se a gente tá falando com essa mulher, a gente tem que ter um cuidado na hora de falar dessas coisas, né? De outras possíveis, da intenção de ter outras pessoas, mas a gente pode falar, tá? Mas lembrando que aqui pode estar falando da intensidade, da abundância, da vontade de voltar. Agora a gente vai conseguir entender um pouco mais abrindo a carta resumo. Carta da árvore. Olha, para mim esse relacionamento tá um pouco diferente, tá complicado, cada um parece que tá querendo uma coisa, mas eu ainda vejo um futuro. Por quê? Raízes ficaram, raízes muito fortes ficaram dessa relação, tá? Então, existe aqui, né? Dá para entender que talvez eles tenham um futuro pela frente. Esse relacionamento ainda aconteça mais para frente. Porque assim, ó, embora a gente veja que ela pensa em se manter afastada, se manter distante, e ele tem intenção de retomar, só que essa que eu lembrando, ele tem vontade de voltar, mas aqui é muito devagar, tá? Ele tá pensando nisso, só que ele pensa isso muito lentamente, não é para hoje, quem sabe lá pro futuro. E é um pouco do que a gente vê aqui também, tá? Ao mesmo tempo a gente vê que essa mulher sente algo diferente por ele, algo que ela não sente por outras pessoas, que nunca sentiu, um sentimento raro. Então, talvez isso leve ela a pensar um pouco mais nessa relação, em querer, em algum momento, retomar essa relação, tá? Mas ela ainda não sabe, ela tá com muitas dúvidas. Então, se é esse homem que está se consultando com a gente, talvez ele possa insistir para fazer com que ela se decida, por exemplo, né? Mas a gente vê aqui um homem que também pode estar querendo ter outras relações aí, tá? O que não quer dizer nada, não quer dizer que ele não tenha um sentimento aqui real por ela, tá bem? E me parece que ele tem um sentimento de início de relacionamento, início de namoro, sabe? Que ainda existe aquela paixão, aquela vontade de estar próximo. Talvez esse sentimento ainda esteja vivo com ele, tá bom? Então, por isso talvez ele esteja pensando em voltar. Porque os sentimentos dele ainda é o mesmo lá do início do relacionamento, tá bem? Vamos fazer mais um. Eu tô com quase meia hora aqui. Vamos ver. E aí, me conta aqui embaixo o que vocês estão achando desse método, se vocês gostam. Olha, quando eu faço, o pessoal gosta bastante, elogia bastante. E assim, ó, lembra sempre de avisar os teus consulentes. Olha, eu não sou adivinha,
tá? Caso tu seja, não precisa avisar, mas, né, se tu é vidente, tu consegue acessar a informação se ele é casado ou não, tudo bem, mas se tu não tem essa evidência, é importante deixar claro, olha, eu preciso que tu me diga se tu estás casado ou não, se tu tá junto dessa pessoa ou não, porque faz diferença. Já aconteceu várias vezes da consulente me dizer, não, a gente tem uma relação, e aí tu vai fazer a leitura e sai toda enviesada, e de lá no final ela vem e diz, tá, mas a gente já não tá mais junto. Aí é diferente, então existe uma relação, claro que fica uma relação, mas é uma relação diferente, eu vou analisar as cartas de forma diferente, né? Como a carta do caixão, ela pode me falar de mudança, ou a carta do navio. Se as pessoas estão juntas hoje, a carta do navio pode me dizer que vão se separar amanhã, tá? Então, é importante saber qual é a situação atual, tá bom? Sempre. Então, aqui, digamos que é um relacionamento que está aí começando, tá bem? Começando uma relação. Plano mental, plano sentimental, plano sexual, plano das intenções e resumo. Vamos lá. Plano mental, o que se passa na mente, na cabeça dela, tá? Bom, carta do buquê me fala de alegria, felicidade. Ela pensa, que está num relacionamento feliz, num relacionamento que tá tudo certo, tá tudo tranquilo e favorável no relacionamento, tá? Pensa que está num relacionamento muito feliz. Ela está muito feliz, tá? Mentalmente falando, tá bem? Carta do homem com relação a pensamento. Ele pensa algumas coisas que ele não expõe para ela, tá? Ou seja, existem pensamentos guardados, escondidos aqui que ele não expõe, tá bem? Isso não necessariamente quer dizer que ele pensa em outra pessoa, tá? Mas que existam pensamentos sobre a relação que ele não expõe. Talvez precise conversar para tentar entender, né? Com relação a sentimento, aqui, ó, por parte dela, muitos ciúmes, muita possessividade. Talvez esses ciúmes precise ser controlado, vamos ver, talvez não, tá? Na parte dele, com relação a sentimentos, aqui a carta do caixão mostra o que houveram mudanças de sentimentos. Então, se tá no início do relacionamento, pode ser que ele tenha começado gostando dela, só ficando ali e tal, e hoje esteja apaixonado, tá? Quer dizer que houve uma mudança de sentimentos, tá bem? Por parte dele. No plano sexual, olha só, da parte dela, vê companheirismo, vê lealdade da parte dele, ou seja, no plano sexual está tudo bem, ele está sendo realmente um companheiro, tá bom? Da parte dele, ele sente uma conexão com ela, sente que existe ali uma aliança com relação a isso, ou seja, me parece que eles se dão muito bem aqui na relação sexual, com relação ao plano sexual. Nas intenções, aqui, por parte dela, a gente vê aqui que ela não tem muita certeza aí de quais são as intenções de manter a relação ou não, se vai ser longo ou não. Ela está em dúvida, ela está vivendo a relação aqui, tá? Mas ela está um pouquinho confusa, um pouco indecisa, ela não sabe muito bem se vai seguir esse relacionamento, tá? Então, as intenções dela, a princípio, estão aqui escondidinhas, guardadas, não tem muita nitidez sobre o que vai fazer. Na parte dele com relação às intenções, aí aqui a gente já tem que abrir um olho e ter cuidado para falar sobre isso, tá? Eu jamais afirmo traições, então nesse caso aqui, eu diria, olha, existe uma intenção, talvez esse pensamento aqui, ó, escondido, guardado, tenha relação com uma outra, com uma outra pessoa, uma pessoa externa ao relacionamento, então cuidado com isso aqui, né? Mas não afirmem nada, tá? E quando tu vai falar isso para um consulente, tu vai dizer, aqui está uma intenção, ou seja, não quero dizer que ele já fez ou que ele vai fazer de fato, tá? Talvez isso esteja mais no plano dos pensamentos do que de fato vai acontecer, tá? Aqui é sempre uma possibilidade, não é uma previsão, não é uma adivinhação, tá?
Nenhuma leitura de baralho cigano, pelo menos, eu não considero previsão à adivinhação. É uma tendência energética, uma possibilidade, uma projeção que pode não acontecer, depende muito do livre-arbítrio de todo mundo, né? Não dá para dizer que as nossas cartas sabem de tudo, porque né, as pessoas têm livre-arbítrio e hoje pode ser pensar uma coisa, ter uma intenção e amanhã ter outra. Então aqui, se a nossa consulente quer manter esse relacionamento, talvez precise conversar mais, cuidar um pouco aqui, ó, desse sentimento de possessividade, desses ciúmes, mas talvez ela tenha motivos, né? Tem que ver se ela quer controlar, se ela quer cuidar. Talvez ela esteja em dúvida justamente por causa disso, né? Por causa disso. Né? E os sentimentos pode ser que tenha diminuído ao invés de aumentado. Ou pode ser que ame, mas ainda assim tem outra intenção. Né? Jamais afirmem as coisas, tá? Aqui, se ela quiser, talvez ela consiga aí conversar com ele para ver se ele... Né? O que ele quer? Ele tem intenção de ter outras pessoas, de conhecer outras pessoas, quem sabe dar um tempo, sabe? Não, aí a gente não tem como dar muita opinião. Aqui a gente não dá para ficar dizendo o que a pessoa vai fazer. Aqui a gente tem uma intenção, ou seja, que ela não sabe o que fazer, mas a gente não pode tomar essa decisão por ela. É ela que vai ter que decidir se vai conversar com ele ou não, se vai tentar entender se ele pensa em outras coisas, em outras pessoas, em outras relações, o que ele sente. Ela vai ter que perguntar para ele, para saber se vale a pena investir no relacionamento aí, tá? Aqui, a carta do trevo me fala de uma relação única, de uma relação que talvez seja assim, ó, rara de acontecer na vida de ambos, tá? Então, quem sabe, talvez seja aí o momento de investir na relação, tentar, né? Porque eu não vejo... Se eu visse, por exemplo, se saísse uma raposa, uma carta dos ratos, uma carta muito negativa aqui, eu diria, olha, quem sabe a tendência não está muito favorável, o resumo da relação não está muito favorável. Mas aqui me traz uma carta boa, uma carta que é favorável sim, podem ter surpresas positivas ainda, então dá para tentar reverter algumas situações aqui, né? Mas se ela quiser, ela está em dúvida aqui realmente por algum motivo, né? Possivelmente essa consulente até sabe de alguma coisa, tá bem? Seria mais ou menos assim que eu iria ler. Me digam aqui embaixo como vocês interpretariam, se interpretariam de forma diferente, pode falar o que vocês quiserem. Eu não leria assim, eu leria diferente, para mim essa carta diz outra coisa. Fiquem à vontade, esse é um espaço para conhecimento, para compartilhar conhecimento, e não é só daqui para aí, é daí para cá também. Aprendo muito com vocês todos os dias, quero agradecer vocês continuarem aqui comigo, poder comemorar com quem está aqui esses 10 mil inscritos. E é isso, fico à disposição. Deixe aqui embaixo dicas para outros vídeos, o que vocês querem ver, que outros métodos eu posso trazer. Lembrando, tem alguns métodos, tá? Já tinham me pedido, por exemplo, a mandala, tá? Só que mandala eu preciso aprender algum método, porque eu não utilizo, tá? Então, eu preciso testar para ver se funciona, para realmente trazer aqui para vocês. Não adianta eu trazer só para ser um vídeo diferente, tá? Eu preciso realmente testar para dizer, olha, para mim não funcionou, mas eu poder mostrar para vocês como é que se faz, tá? Mas a princípio não trabalho com mandalas, tá bem? Mas vamos seguindo aqui nesse método. A mesa real só para o próximo semestre, agora eu não consigo analisar, mas lembrando que nos vídeos dos membros do meu clubinho, tem já lá uma mesa analisada, tá? Para quem quiser virar membro, lá já tem uma outra mesa analisada. Aqui no canal já tem 2 mesas analisadas lá no início, tá? Se vocês olharem as playlists, tem uma playlist que é exclusiva de mesa real. Aí ele vai ter todos os vídeos de mesa real, tá bem? Fiquem à vontade. E é isso, um grande abraço, curtam, compartilhem o vídeo, ajuda bastante no canal, comentem o que gostaram, o que não gostaram, tá? E se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito, tá? Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, obrigada pela motivação, pelo incentivo de sempre, tá bem?